Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live semanal, live de quarta-feira, para falarmos sobre um tema relacionado à prevenção em saúde mental. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença das pessoas que estão entrando. Obrigado, Dani Frota. Obrigado por vocês estarem entrando aí. Boa noite. Gostaria que vocês fossem me dando feedback enquanto o restante do pessoal vai entrando, para a gente poder verificar como é que está a conexão, se vocês estão me ouvindo direitinho e tal, enquanto a gente vai aguardando 5 minutinhos iniciais, tá bom? Para o pessoal ir entrando e dando tempo da gente poder falar sobre esse tema. Hoje o tema da live é prevenção ao suicídio. E como estamos no mês do Setembro Amarelo, eu gostaria que vocês fizessem uma pequena caridade e ajuda. Nós precisamos compartilhar essa live com o máximo de pessoas possível, porque todos nós temos responsabilidade social com relação às pessoas que pensam, já tentaram ou estão idealizando suicídio. Então compartilhe essa live com alguém. Pode ser que você vá ajudar a salvar uma vida, e a vida não tem preço. Clica no aviãozinho ao lado, compartilhe essa live com mais pessoas, que eu vou esperar mais alguns minutinhos para a gente poder ir conversando sobre o tema que está muito, muito, muito bom mesmo. E deixa eu passar enquanto isso alguns avisos, tá bom? Pessoal, os novatos que estão aqui, sejam bem-vindos a esse Instagram, que tem a missão maluca de tentar despatologizar o máximo possível de psicopatologias no Brasil e quem sabe no mundo inteiro. Essa é a minha missão. Através da conscientização, através da saúde mental, de orientações, de dicas, a gente vai tentando tornar a vida um pouco menos difícil, menos complicada de ser vivida no aspecto de sentimentos e pensamentos em si. Com relação às pessoas que assim, gostam de cuidar do seu estado mental, enfim, vamos falar hoje sobre saúde mental e também prevenção. Toda live de quarta-feira a gente faz um tema preventivo com relação a o que a gente precisa fazer para evitar certas coisas. E o tema das lives de domingo é sempre relacionado a alguma psicopatologia específica, tá? E a live de domingo agora, esse domingo agora, 8h30 também, vai ser sobre o tema causas de suicídio, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre prevenção e domingo a gente vai falar sobre causas. Quais são as causas do suicídio, tá bom? Para quem entrou agora, que são os novatos, estou fazendo o sorteio desse livro, vai ser enviado por mim para o Brasil inteiro, do Tony Robbins, chama Poder Sem Limites. No meu feed do Instagram, tem a foto oficial com as regras para você concorrer a esse livro. Depois da live, dá uma olhadinha lá para você conseguir concorrer, tá bom? Marcar 3 pessoinhas apenas para poder concorrer, e o sorteio vai ser sábado agora. 8 horas eu vou passar nos stories o resultado e enviar o livro para a pessoa, tá bom? Vou entrar em contato no direct e tudo mais. Hoje eu quero começar, já passou esses 5 minutinhos iniciais, hoje eu quero começar a nossa live com a frase do dia. Toda live eu pesquiso uma frase interessante relacionada ao tema, e a frase de hoje é de um escritor muito famoso brasileiro chamado Paulo Coelho. Ele diz o seguinte: não desista, geralmente é a última chave do chaveiro que abre a porta. Eu achei muito legal essa frase, porque geralmente o suicida, ele pensa de que não tem mais solução, de que não existe mais caminho. Uma das ideias que passa na cabeça da pessoa é isso: não existe mais solução, não existe mais caminho. E tem. Vou repetir a frase, eu achei ela muito legal. Paulo Coelho afirma: não desista, geralmente é a última chave do chaveiro que abre a porta, Então vamos lá, pessoal, vamos entrar no nosso tema de hoje para a gente falar sobre prevenção ao suicídio. Deixa eu levantar para vocês os tópicos da live de hoje, estão muito legais. Vou falar de forma tranquila hoje, eu quero bater um papo bem tranquilo, vou falar sobre 5 tópicos específicos. Vou falar sobre dados estatísticos, de forma bem breve, sem muita dificuldade sobre isso. Vou falar sobre o perfil de pessoas que tentam ou pensam em cometer suicídio.
Vou falar sobre o contexto de vida dessas pessoas. Vou falar também como que a gente pode lidar com quem precisa de ajuda, porque todos nós temos um pouco de responsabilidade social nesse ponto, e também como agir com relação a essas pessoas, tá bom? Então vamos lá. Estava fazendo uma leitura no site de notícias UOL. Eles escreveram lá, né, na data do 4/6 de 2019, alguns dados estatísticos do Brasil. Foi percebido o seguinte, de que entre 2006 e 2015 houve uma mudança, um aumento na taxa de suicídio nas cidades brasileiras. Aumentou 24% a taxa, só que não foi só relacionado a qualquer tipo de pessoa. Essa taxa aumentou dentro de uma fase específica do desenvolvimento humano, que foi mais entre os adolescentes. E o estudo foi publicado numa revista brasileira de psiquiatria e fala de que o suicídio está até 3 vezes maior entre os jovens do sexo masculino. É um dado estatístico relevante. Outra coisa que também foi notificada nessa reportagem foi o seguinte: 7 pesquisadores da Universidade de São Paulo, Unifesp, utilizaram dados do SUS, Sistema Único de Saúde, para poder falar sobre um coeficiente de desigualdade, vamos colocar assim. E eles apontaram que o ambiente da internet, a popularização da internet, as mudanças sociais no país e a falta de políticas públicas de combate ao suicídio são as principais razões para o aumento do crescimento das taxas de suicídio entre essas pessoas. Então temos aqui algumas causas que eu vou aprofundar bastante domingo para a gente poder entender o que é que acontece com esse tipo de pessoa, né? Para quem chegou depois, eu estou falando alguns dados estatísticos e daqui um pouco eu vou falar de fato da live, tá? Quem não tiver interesse também pode assistir outra coisa, lá assistir jornal lá e tal, mas o tema é muito importante e eu gostaria que todo mundo ficasse até o final. Outra coisa, de acordo com o estudo, a taxa entre jovens de 10 a 19 anos aumentou nas quais cidades brasileiras? Porto Alegre, Recife, Salvador, Belo Horizonte está entre as cidades que mais têm índice de suicídio, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Aumentou bastante. E nos interiores do país cresceu em torno de 13%. E esse aumento ele está indo contra os índices de suicídio no resto do mundo todo, que caiu 17% no mesmo período. Isso é triste, né? Então o Brasil está aumentando em certos lugares, especificamente falando, a taxa de suicídio, né? E existe uma meta da Organização Mundial da Saúde, né? Em 2013, a OMS lançou uma meta, que eles gostariam de reduzir a taxa de suicídio em até 10%, chegando ao ano de 2020. Só que essa taxa ela não está sendo muito globalmente alcançada, né? Então a gente precisa fazer alguma coisa, e esse é o objetivo da live. Precisamos fazer as pessoas entenderem que existem mecanismos que a gente precisa tratar, né? Cuidar, observar melhor. Então beleza, dados estatísticos falados, vamos agora especificar outras coisas. Vamos falar da live em si. Primeiro ponto, de quem que nós estamos falando? Nós estamos falando de pessoas que já idealizaram. Idealização suicida tem uma ideia de se matar, ou está idealizando. Nós também estamos falando de quem? Nós estamos falando de quem já planejou ou está planejando. Também existe o perfil daquela pessoa que já tentou se matar ou quer tentar se matar. E também existe o perfil daquela pessoa que já sobreviveu à tentativa de suicídio. Esse é o perfil de pessoa que a gente está falando. Agora vamos entender o contexto. De que é que a gente precisa ficar mais atento? Nós na vida, pessoal, uma pessoa falou de que está tendo essas coisas, né? Compartilhou comigo que eu esqueci o nome, compartilhou que está com essas sensações, está tendo um pouco dessa situação aí, né? E nós estamos falando do quê? De situações emocionais. Geralmente, o indivíduo ele está sofrendo emocionalmente por uma série de fatores. E nós precisamos diferenciar algumas coisas.
Existem alguns processos de vida que eles fazem o indivíduo entrar numa crise. E essa crise emocional, ela pode ser classificada de 3 tipos. Eu não vou especificar situações que pode gerar isso, porque são múltiplas. As causas eu vou falar domingo, tá? Eu vou aprofundar bastante nessas causas, mas eu só quero falar dos tipos, das intensidades que a crise emocional pode estabelecer no indivíduo. Nós podemos ter, indivíduos que sofrem crise emocional temporária, que significa o quê? São situações desagradáveis de vida que quando essas situações passam, geralmente o alívio ele vem e a crise emocional passa e a pessoa volta a sentir alegria de viver normalmente. Então, crise emocional temporária. Quase todo ser humano passa por isso. Eu digo quase todos porque tem outros que estão no nível assim, Buda, né, de viver a vida. Pessoas que têm um emocional muito bom mesmo. Então não posso generalizar para todo mundo, mas a massiva maioria dos seres humanos passa por crises emocionais temporárias porque isso é nato da vida. Situações acontecem, elas são desagradáveis, a gente sofre, a gente reage emocionalmente a essas situações desagradáveis, extremamente normal. O anormal seria não reagir emocionalmente, nem psicologicamente e nem comportamentalmente, mas nós reagimos. Se nós reagimos, nós estamos normais. E essa crise emocional, ela passa, essa situação conflitante, ela passa. E a pessoa volta a sentir a alegria de viver de novo. Só que, dependendo da circunstância, a crise emocional, ela pode se tornar aguda. Como assim? A pessoa, ela se sente com o humor levemente rebaixado em uma parte do dia um pouco maior e quando a situação piora de vida, né, intensifica o rebaixamento de humor. E às vezes, quando a situação passa, a pessoa tende a ficar sob o efeito daquela situação. Ela fica lá um pouco guardando aquilo, né? Fica ali passando por aquela situação. Então, existe a crise emocional aguda. Dessa pessoa para a próxima é que a gente precisa ficar mais atento e eu vou dar dicas para a gente poder saber o que fazer. E existe também a pessoa que passa por uma crise emocional crônica. Ou seja, a pessoa sente um rebaixamento de humor intenso na maior parte do dia, independente do contexto de vida. Então, a pessoa pode estar num aniversário, ela pode estar comemorando alguma coisa, que aquela sensação de humor negativo, ela está lá forte. E às vezes não é só motivado por uma depressão, tá? É uma crise emocional que não passa, é uma crise emocional que fica muito forte dentro dela. Então, esses 3 tipos de crise emocionais nós podemos perceber nos indivíduos. Da crise emocional aguda para a crise emocional crônica, nós temos que ficar mais atentos porque o indivíduo pode tender a querer se matar ou planejar suicídio ou alguma coisa assim. Agora vamos falar sobre como lidar com quem precisa de ajuda. Domingo eu vou falar sobre as causas de suicídio e tudo mais, e eu vou agora só tratar de pistas. Eu vou passar assim aquela visão que a gente fica assim, sabe aquela pulguinha atrás da orelha que você fala, nossa, tem alguma coisa estranha. É aquela percepção mais cuidadosa que a gente tem que ter com relação a algumas pessoas para a gente poder prevenir, né? Hoje nós estamos aqui falando sobre prevenção e tentar tirar de dentro da pessoa alguma coisa que está acontecendo ali que precisa de um cuidado mais especializado, mais direcionado, né? Então, as pessoas devem ter, todos nós devemos ter maior monitoramento por parte de amigos, colegas, familiares, cuidadores, ou seja, pessoas que nós convivemos. O que eu quero dizer com monitoramento maior? A gente precisa parar de viver um pouco mais na vida superficial, de ficar naquela coisa ali do superficial mesmo, e aprofundar um pouco mais, de se importar. Hoje em dia, falei em uma live qualquer aí que eu não lembro mais, nós estamos vivendo num processo cultural psicopático, que significa o quê? Eu não me importo, eu não tenho empatia mais por ninguém. E isso favorece um agravamento de crise emocional. E nós precisamos fazer um movimento contra eu preciso sim me importar com as pessoas. Principalmente aquelas pessoas com qual eu convivo mais e está mais próximo a mim, né? E
principalmente aquelas pessoas que eu tenho conhecimento, que já passou ou está passando por crises emocionais agudas ou crônicas. Eu preciso ter essa noção. Essas pessoas demandam minha atenção, sim. Elas precisam de atenção, sim. Esse é o primeiro ponto. Então, amigos, colegas, familiares, cuidadores precisam de atenção, nossa atenção. Outra coisa, eu preciso saber se alguém está passando por alguma coisa, né? Um pouco mais complicada de vida, um pouco mais difícil. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu preciso conhecer a pessoa. Para eu conhecer a pessoa, eu vou precisar de uma série de coisas. Fazer contato com ela, manter contato, quer dizer, né? Manter contato com ela, fazer perguntas, se importando, fazendo de conta que você é aquela pessoa que gostaria de estar recebendo aquela atenção. Geralmente os indivíduos que não se identificam com isso, falam assim, não, isso aqui eu já sei, né? Mas na hora que a situação passa, que a pessoa está passando pela situação, se perde um pouco, né? Então a pessoa ela precisa entender, se colocar no lugar, se colocar de fato numa situação que alguém está lá, lembrar de alguém que já passou por uma crise emocional, o que você falou, o que deixou de falar, como é que você ofereceu ajuda, como é que você ofereceu apoio, porque você precisa rever a forma com qual você lidou com aquela pessoa. Porque ali pode ter sido um momento oportuno para você resgatar ela de alguma situação conflitante. Então, para eu fazer tudo isso, eu preciso criar vínculos afetivos. Eu preciso estreitar laços com pessoas que de fato são importantes para você, né? Para mim, enfim, para todos nós. Então, eu preciso focar bastante nessa necessidade de eu criar vínculos mais profundos com as pessoas. E o que significa criar vínculos mais profundos? Significa só falar assim, e aí, como é que você tá e tal? Tá tudo bem? Então tá, beleza. Depois a gente se fala. É isso? Não. É saber mesmo da vida da pessoa, perguntar o que você fez ontem, como é que tá não sei aonde, como é que tá fulano, como é que tá ciclano, o que você tá sentindo, o que você anda pensando, né? Investiga, pergunta. Porque se eu tenho um vínculo com um amigo, o mínimo que eu tenho que fazer é me interessar pela vida dele. Se eu não me interesso pela vida dele, eu sou amigo? Não, eu sou um conhecido qualquer. A mesma coisa é familiar, a mesma coisa, se eu sou apenas um cuidador, eu posso manifestar uma curiosidade um pouco maior para poder entender se alguma coisa ali, né? Daqui um pouco eu vou falar, né? Sobre as alterações comportamentais, que nós temos que ficar muito alerta nesse ponto. E aí quando eu perceber alguma alteração nesse ponto, nesse sentido, eu preciso falar, peraí, a pessoa está fugindo do padrão dela. Ela era muito comunicativa, ela está mais calada, tem alguma coisa acontecendo. E aí eu preciso perguntar, eu preciso investigar, preciso tirar essa informação dela. Então, o que eu tenho que observar? Quais são as coisas que eu tenho que ficar muito atento? Para facilitar o entendimento, basicamente duas coisas. O comportamento verbal, vocal, que é o que a pessoa fala, né, publicamente, e o comportamento não verbal, que são os gestos, como a pessoa se comporta, não só gestos, né? Expressão facial, comportamento em geral, hábitos de vida, uma série de coisas. Do comportamento verbal vocal, o que eu preciso prestar atenção? No discurso do indivíduo ou da indivídua. Eu preciso prestar atenção se existe um discurso enigmático que essa pessoa está falando. Ela está tendo algumas afirmações um pouco diferentes, que não é muito habitual, e às vezes você fica até pensando várias interpretações. Por exemplo, parece que a vida perdeu o sentido, queria dormir para sempre, eu quero sumir, né? Ou então, quero não mais existir, ou então, como seria o mundo se eu não existisse mais, né? Ou talvez o mundo seja melhor sem certas pessoas existindo, né? Enfim, esses discursos, esses pensamentos assim, e outros, claro, obviamente, né? Do tipo, nossa, olha lá, a pessoa faleceu, ninguém sente falta, né? Isso pode ficar evidenciando algum tipo de sofrimento, algum tipo de identificação, algum tipo de situação que aponte para a pessoa, ela está com um pensamento muito difícil, um pouco enigmático, um pouco difícil de entender o sentido, né? Isso é uma coisa que eu tenho que ficar alerta, e aí, como se eu tiver o vínculo afetivo, eu tenho que perguntar, sem medo.
Fulano, tá tudo bem com você? O que você está sentindo? Fulana, tá tudo bem com você? O que você está sentindo? O que você quis dizer com essa frase? Alguma coisa relacionada a isso, né? Outra coisa, do comportamento não verbal, o que eu preciso prestar muita atenção? Se existe tristeza, uma tristeza contínua, relacionando com aquelas crises emocionais que eu falei anteriormente, se tem apatia, se o indivíduo está tendo alteração no padrão geral de comportamento da pessoa. Se a pessoa é um pouco mais expansiva e ela está muito calada, muito retraída, eu preciso prestar atenção nisso. Ou então, se o contrário está acontecendo, se também está tendo, assim, a pessoa é muito introvertida e ela está expansiva demais, muito feliz, muito comunicativa e coisas nesse sentido, isso também está fugindo do padrão dela. Porque nós temos esses dois perfis básicos de pessoas que se manifestam no mundo, né? A pessoa expansiva, que é a extrovertida, e a introvertida. É um padrão natural, isso não tem nada de errado. E eu preciso estar atento a isso. Se ela muda um pouco esse padrão de comportamento, tá? Daqui um pouco eu respondo as perguntas, tá, pessoal? Só vou terminar aqui para eu não quebrar a linha de raciocínio. E essa observação, que eu tenho que ficar sempre muito atento, eu preciso prestar atenção em quê? Qual que é o objetivo disso? É verificar se a pessoa quer ainda ou não se matar. Por quê? Anteriormente eu falei, qual que é o perfil de pessoa que nós estamos falando? De quem está idealizando, de quem já planejou ou está tentando planejar, de quem já tentou ou está tentando se matar, ou quem já sobreviveu a uma tentativa de suicídio. Então, o objetivo é verificar se a pessoa ainda quer se matar. Por quê? O objetivo é fazer com que ela não se mate, né? E se porventura o indivíduo, né, tentou lá, fez alguma série de coisas e tal, mas ele não fala mais em se matar, o que eu preciso fazer? Me manter por perto, sempre, né? Dar atenção para essa pessoa. Porque se você criou vínculo, é óbvio que você tem que manter esse vínculo, né? Enfim, o bom é o vínculo criado e fazer essa pessoa perceber de que essa interação positiva e uma infinidade de coisas que a vida tem para oferecer, lugares para conhecer, pessoas diferentes, oportunidades para viver, isso é o bom da vida, né? E fazer ela acreditar, né? Como a frase do Paulo Coelho, que a última chave do chaveiro é que geralmente costuma abrir a porta, que a gente vai tentando, né? E sempre é possível fazer a pessoa perceber a vida de uma forma diferente, numa nova perspectiva. Só que a gente precisa se manter por perto, dar atenção, verificar essas mudanças no padrão de comportamento da pessoa, se ela não fala mais sem matar, tá lá no padrão dela, tá lá conversando, vivendo a vida e tal, ela mudou, ela tá com um tom de voz diferente, ela tá mais calada, ela tá mais sem apetite, ela não tá dormindo direito, ela tá parando de fazer as coisas que ela gosta de fazer. Isso é um ponto de alerta, um sinal de alerta. Eu preciso ficar atento a isso. E eu persisti nisso. Eu persisti em dar atenção, carinho, acolhimento, até a pessoa pedir ajuda especializada. Por quê? Eu posso estar conversando com alguns indivíduos aqui agora que não são da área da psicologia. Se você é psicólogo, beleza, você pode até pegar a pessoa para poder ajudar, traz para perto, né? E auxilia a pessoa. Mas se você não é psicólogo, incentive a pessoa a buscar ajuda. Por quê? Porque você não vai saber o que fazer. Certa vez eu fui dar palestra numa escola, lá tinha muito jovem adolescente, uma escola aqui de Goiânia, falando sobre esse mesmo tema, né? Só que relacionando com bullying também. E eu achei muito interessante o que os jovens estavam tentando, né? Se hoje em dia a juventude é engraçado de observar. Falei para eles a respeito disso, que eles precisam incentivar a pessoa a buscar ajuda, né? E aí muitos vieram no final da palestra conversar comigo e falar assim, o que eu faço? A pessoa tá conversando comigo e tal, não sei o que, manda mensagem no meu WhatsApp, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu ficava, olha, fala pra pessoa que ela tem que buscar ajuda. Não, ela não quer buscar ajuda. Eu ficava pensando, como assim não quer, né? E aí a pessoa ficava lá tentando se colocar num papel de oferecer uma ajuda para alguém que às vezes ela não ia ter estrutura, porque era todo mundo jovem, né? E aí alguns jovenzinhos lá falavam assim, certas vezes certas pessoas compartilham comigo os seus problemas e às vezes eu não sei o que fazer. E eu falei, pois é, por isso mesmo, você precisa incentivar a buscar ajuda, porque você não vai saber o que fazer.
Às vezes a pessoa dá uma travada, né? Por falta de repertório mesmo, né? Por falta de saber traçar caminhos, né? Então, eu preciso persistir em dar atenção, carinho, acolhida à pessoa de ajuda especializada e incentivar, a pedir ajuda especializada. Isso eu tenho que fazer. Tenho que fazer. E se a pessoa ainda fala em se matar, eu preciso, né? Se ela está manifestando isso publicamente, mesmo assim, tá? Ter contato direto com ela, monitorar seus passos, os passos dessa pessoa, não deixá-la sozinha, e fazer um combinado com ela, de que ela precisa aceitar receber cuidados e atenção até você conseguir auxiliar essa pessoa a buscar ajuda especializada, porque você não é profissional da psicologia. E aí você combina com ela isso e vai monitorando os passos dela para poder auxiliar. A gente precisa ser ponte, né? Para poder auxiliar a pessoa a conseguir um indivíduo bom, tem que dar conta do recado, não é qualquer um que dá conta não, viu? Nesse ponto. Então vamos lá. Esse é o perfil de pessoa que a gente está falando, né? Como lidar com quem precisa de ajuda. Observação, basicamente é isso, observação. E a ajuda do psiquiatra é importante porque pode ser que ele diagnostique alguma psicopatologia, né? Então ele vai precisar medicar a pessoa e tal, mas esse é o passo da ajuda especializada, né? E, enfim, agora vamos lá. Como agir no momento de crise, no momento que a pessoa estiver lá fragilizada, enfim. Vou falar duas coisas. O que eu não devo fazer com alguém que está nessa circunstância de pensamento, planejamento, tentativa ou sobrevivência a um suicídio, o que eu não devo, e o que eu devo fazer com relação a esse perfil de pessoa também. Vamos primeiro para o não, né? O que eu não devo fazer? Primeiro, excluir a pessoa. Se eu tenho que evitar 100%. Por quê? Geralmente, quando eu não sei o que fazer, a minha tendência é fugir. Eu deixo para lá. E aí eu invento alguma desculpa, eu falo, não, vai passar, é assim mesmo, são coisas da vida, e eu não presto atenção. Não exclui a pessoa. Traga ela para perto. Você não dá conta do recado? Busca ajuda também. Busca ajuda, faz alguma coisa, né? Às vezes quando a pessoa está lá desabafando com você, conversando, a gente meio que tenta evitar a pessoa ficar olhando para a pessoa, né? A gente meio que tenta cortar ela ali no contato visual. Isso é ruim. Se a pessoa está desabafando com você e tudo mais, ela está querendo sua atenção. Então, olhe para a pessoa, se entregue para ela ali no momento, dando atenção para ela, né? Se você sabe que a pessoa já compartilhou alguma coisa com você e ela saiu por algum motivo, vocês trabalham no mesmo lugar, sei lá, e ela volta e você tenta ficar evitando, arruma alguma coisa para fazer, para poder não ficar perto e tudo mais, isso é uma coisa que você não pode fazer. Evitar ou desviar da presença da pessoa. Isso deixa a pessoa tendo uma sensação de que ela não é bem-vinda, ela está sendo rejeitada, ela está sendo excluída, ela está sendo mal vista, ela não é uma pessoa que deveria estar ali, né? Eu estou reforçando uma convicção inadequada nela se eu estou evitando, né? Outra coisa, fofoca. Meu Deus do céu, como isso é difícil no ser humano, né? Se eu estou sabendo que o indivíduo está querendo se matar, eu tenho que diferenciar fofoca de quebra de sigilo, né? Isso é outra coisa. Porque a fofoca é assim, tá vendo? Olha lá, ó, fulano é fraco mesmo, não dá conta de nada, fulano é fraca mesmo, olha lá, não sei o quê. E divulga para a família inteira o que ela dividiu de problema e não presta atenção que ela tá pedindo ajuda. Ao invés de ir lá falar, olha, fulano é preocupante o estado, vai ajuda e tal, não sei o que e tal. Não, vai fofocar, vai contar da vida do outro, vai rir, vai fazer comentário maldoso, piada sobre a situação, vai fazer uma série de coisas, né? Que é a última coisa no mundo que você deveria fazer. Promover fofocas, fazer comentário maldoso, piada sobre a situação, fazer julgamentos principalmente, porque infelizmente, meu Deus do céu, estamos no século XXI e mesmo assim ainda tem gente que acha que psicólogo é só para tratar gente fraca, psicólogo é só para tratar gente doida, psicólogo é só para tratar gente que não tem solução, sei lá o que esse povo pensa, né? Pensamento meio idiota, né? Desculpa falar, mas então julga, né? Julga as pessoas. Então o indivíduo que está sofrendo, ele não está querendo o julgamento de ninguém. Ele está querendo ajuda, né? Guarde seu julgamento para você se olhar no espelho e ficar vendo os seus defeitos ao invés de ficar apontando o defeito dos outros,
Porque se a gente olhar para o espelho, a gente vê muitos nossos, e aquele tal ditado bobo, né? Quando você aponta o dedo para alguém, tem 1, 2, 3, 4, 3 dedos de volta para vocês. Pode ter até no máximo esse aqui apontado para a pessoa também. Então olha primeiro para si, para depois falar de alguém, né? Isso aí ajuda demais a evitar certos comentários desnecessários nesse momento. Outra coisa que você tem que evitar: se você não for psicólogo, não faça terapia com a pessoa. Não faça. Oferece conselho, beleza, tranquilo, compartilha experiência de vida, ajuda às vezes, incentiva, mas insista na ajuda especializada, gente. Tem situação que o indivíduo, que você como ser humano, caridoso, de bom coração, você não vai saber o que fazer. Você precisa incentivar a pessoa a buscar ajuda. Não faça terapia com a pessoa se você não tem capacidade para isso. Não deve ser feito. E outra coisa, que isso aqui é clássico, né? É clássico. Dar bronca na pessoa para ensiná-la a ser forte. Oh, meu Deus. Isso é muito interessante. Se o indivíduo está lá, falando, olha, estou querendo me matar por isso, por aquilo. Tem gente que vai dar bronca. Porque se acha fortão. E vai lá e bate, mas bate doído, né? Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas um famosinho aí do Instagram gravou uns stories criticando algumas juventudes, algumas pessoas jovens ali e tal, que falavam lá sobre se matar e alguma coisa nesse sentido. Ele falou assim: ah é? Tá querendo se matar? Vai lá e se mata, mas antes conversa com uma pessoa de 70 anos, não sei o que, pra você saber o que é a vida. Mas bravo mesmo, e assim, falando mesmo, né? Não vou dizer o nome do fulaninho, porque, enfim, isso aí vai dar muito problema pra ele, né? E ele tava lá dando bronca mesmo, mas ele foi se retratar, falando uma série de coisas, de que ele não tava criticando, não sei o que, foi lá criar o discurso dele. Só que ele é uma figura pública, e o que ele falou, muita gente apoiou, que às vezes, dizendo assim, de que existem pessoas que são muito... ele falou uma série de coisas lá, enfim, mas o jeito que ele deu a entender era mais ou menos isso. Ele estava querendo dar bronca naquelas pessoas para ensiná-las a ser forte, porque ele conseguiu vencer muita coisa. A história de vida dele aponta para isso. Ele tem uma série de características específicas na vida dele que ele teve mesmo que enfrentar muita dificuldade, isso é fato. Só que isso não dá o direito dele querer fazer que todo mundo siga o mesmo caminho que ele. Dar bronca para ensinar alguém a ser forte não tira a pessoa da ideação suicida. Não tira. É outra coisa, tá bom? Então vamos lá. Isso você não deve fazer. Agora, o que deve ser feito? Quais são as coisas que devem ser feitas para poder auxiliar o indivíduo que está buscando ou pensando em cometer suicídio? Vamos lá. O que eu devo fazer? Primeiro, ouvir. Ouvir a pessoa sem oferecer julgamento. Quem nunca passou por uma situação de estar chateado, sofrendo, angustiado, triste por algum motivo, e aí vai desabafar com alguém, e aí aquela pessoa que você está desabafando, ela só te ouve, não fala nada, fica só te ouvindo. Não dá uma sensação muito gostosa você saber que tem alguém te ouvindo, ele te acolhendo, sem julgar? É muito bom isso, né? Para quem está num processo de sofrimento, isso é essencial, é o que pode fazer ela ser grudada na vida de novo, né? Então, nesse ponto, tem essas questões aí. Segundo ponto, se for conveniente, né, porque tem gente que não gosta disso, abraça a pessoa. Se ela estiver chorando lá, né, deita ela no colo. O objetivo é o quê? Deixa a pessoa se expressar livremente para você. Ela está querendo colocar para fora as coisas ruins que estão dentro dela. Então deixa ela falar. Acolhe, seja acolhedor primeiro de tudo, antes de mais nada, né? Seja acolhedor. Outra coisa, tem essa pessoa como se fosse alguém da sua família, né? Acolhe, adota ela dentro de você, coloca ela lá no fundo da sua alma, para você cuidar dela como se você estivesse cuidando da sua própria alma, né? Outro ponto,
Demonstrar que você está totalmente dedicado para ajudar aquela pessoa, que você vai fazer o esforço necessário para poder tirar essa pessoa da situação de dificuldade que ela está passando, porque a vida dela vale muito mais do que qualquer outra coisa, né? Muita gente fala, né? A vida não tem preço, e realmente não tem mesmo, né? Ofereça acolhimento e carinho, sem ser invasivo, né? Porque tem gente que não gosta de toque, tem gente que não gosta de muita palavra elogiosa, enfim. Aí envolve a gente conhecer um pouquinho do jeito da pessoa, né? Saber ir com muito tato, falar, olha, posso te falar uma coisa, né? Pergunta antes, né? Pede licença, enfim. Exatamente, igual a Silene tá falando, às vezes a pessoa não consegue nem falar, só chorar, então acolhe, né? Fala, olha, se é o que você está conseguindo, então pronto, chora mesmo. E tem uma coisa, gente, que isso ai meu Deus do céu, isso me deixa com raiva. Tem alguém, às vezes você tá lá, né? Quando eu trabalhava no hospital acontecia muito. O indivíduo tá lá, começou a chorar. Aí vinha alguém, não, chora não. Oi? Chora não? Beleza, vai você chorar e engole o choro pra você ver a sensação que vai gerar em você. Deixa a pessoa chorar, meu Deus do céu. Deixa ela pôr pra fora, ela tá precisando disso, né? Acolhe o choro dela, o choro está querendo dizer alguma coisa. Depois que ela chora ali, deixa ela chorando. Ela vai conseguir falar daqui a um tempo, entendeu? Ela só precisa ali de alguns minutinhos para poder expressar o sentimento, né? Existe um autor que eu esqueci o nome agora que ele fala, o choro, ele produz autorregulação emocional. Então deixa o indivíduo chorar, porque isso vai até aliviar, vai organizar as ideias na cabeça dele, então deixa. Outra coisa que nós devemos fazer, nós devemos ter zelo, muito zelo, e proteger o estado emocional daquela pessoa. Como assim proteger o estado emocional daquela pessoa? Perguntar mesmo, como é que você está sentindo, eu vou te ajudar, a gente vai achar uma solução, enfim. Mostrar perspectivas, isso dá carinho não, como é que fala? Segurança para a pessoa, oferece apoio, né? É o apoio necessário. Isso protege o estado emocional. Claro que você não vai falar assim, olha, você não vai acontecer nada mais com você, tudo. Não é isso, né? Não é iludir alguém. Mas é falar assim, peraí, a gente vai dar um jeito de resolver isso aqui. Não sei como, a gente vai dar um jeito, né? E aí pensar junto com alguém e tal, conversar, trocar ideia com gente especializada nesse ponto aí. Então ter muito zelo com o estado emocional da pessoa. Sempre observar e monitorar a pessoa, né? Precisa disso. Demonstrar sinceridade, isso aí, nossa senhora, que se importa com a pessoa. Você precisa ser sincero, porque todo ser humano percebe quando não está sendo honesto, né? E aquela coisa, por cumprir tabela e tal, é complicado. E nesse ponto, a gente mostrar sinceridade envolve, às vezes você falar mesmo, olha, eu posso não saber muito bem o que te dizer agora, assim, eu queria muito saber, mas eu posso tentar te ajudar de alguma outra maneira, você aceita? E sendo de verdade, do coração, e para ser sincero, se coloca no lugar da pessoa, se imagina passando pela mesma situação que ela, para você pelo menos ter uma noção de como você estaria se sentindo. Isso ajuda você a ser sincero com ela, né? No mínimo isso. O Marcelo está comentando, talvez a ressignificação do problema seria o caso, né? Não negar, mas sim ressignificar. É um caminho, Marcelo. Às vezes não cabe uma ressignificação porque já está no passado, é um fato. E aquilo não tem como ser ressignificado. Por exemplo, uma situação de uma perda financeira muito grande. Entendeu? Como é que ressignifica isso? Eu posso aprender com a situação, mas dar um novo significado para uma perda financeira, uma coisa mais grave, é complicado, né? Enfim, tentar incluir as pessoas nas atividades, né? Respeitando o espaço dela, as vontades, né? Da situação que exige, sem forçar a barra. Então, descobrir se a pessoa tem possibilidade de fazer uma coisa diferente e incentivar ela a fazer mesmo, né? Fazer atividades para poder mostrar para ela entrar em contato com coisas que vão fazer bem para ela, né? Enfim, às vezes não é o mesmo que você faz, é diferente, mas que para ela vai surtir efeito. A gente precisa ter essa capacidade de descobrir isso. Ser empático, né? Para evitar julgamento, que é o que eu falei anteriormente. Coloca um pouquinho no lugar da pessoa. Veja lá como é que é a situação se você estivesse passando pelo mesmo. Isso pode ajudar. Esperar o tempo da pessoa para ela sair da crise, né? Nem todo mundo
consegue ficar igual a você. Se você sai da crise um dia, beleza, parabéns para você que dá conta. Tem gente que demora uma semana, tem gente que demora um mês, tem gente que demora mais tempo do que isso, que a gente às vezes precisa de um tratamento mesmo, né? Mas precisa saber esperar o tempo da pessoa para sair da crise. Ser uma boa companhia e uma boa amizade, né? Mas amizade de verdade, né, gente? Não é aquelas amizades de conveniência, não. Uma amizade verdadeira. Depois do desabafo da pessoa, você precisa buscar ajuda, apoio social, da família, de amigos, né? Precisa comunicar a família, claro, dependendo de quem for. Você precisa mostrar mesmo, ó, fulano está em risco, fulana está em risco, fica atento e tal. Oferecer para ela, eu já fiz a ligação, o número do CVV. 188, ele é grátis para todo o Brasil. Eu já liguei uma vez para testar, e é interessante, assim, você tem que ficar esperando um pouquinho, né, porque às vezes a fila é muito grande, e o pessoal é bem tranquilo, assim, eles são bem acolhedores, eles ouvem, eles se mostram empáticos, né, para poder ver se estão entendendo da sua problemática. Já liguei para o CVV na presença de uma pessoa para fazer o teste com essa pessoa também. É muito interessante, né? Então, incentiva a pessoa a ligar para o CVV 188. O tratamento deles é muito bom, é bem acolhedor. E outra coisa, mostrar que precisa de um tratamento especializado, seja envolvendo psicólogo ou psiquiatra, né? Eu vi que o meu xará Gulliver Augusto, que está aí me assistindo, fez uma diferenciação entre psicólogo e psiquiatra. De fato, tem isso mesmo. O psiquiatra, ele vai medicar, é o único capaz de dar remédio para alguém, medicar alguém, é o médico psiquiatra. O psicólogo não medica e ele vai tratar das dificuldades psicológicas e emocionais, terapeuticamente falando. Alguns psiquiatras praticam a análise, né? Fazem análise lá e uma terapêuticazinha ali básica, mas não é de prática exclusiva do psiquiatra isso, é do psicólogo. Então, nesse ponto, incentivar a pessoa a fazer um tratamento, tá? E nesse sentido, então, a gente precisa prevenir o suicídio com isso. Observação, gente. Ficar atento, se conectar com as pessoas. Entender que as pessoas ao nosso lado estão precisando de atenção e que seja a gente conversar mais ao vivo, marcar para conversar com essa pessoa, evitar ficar muito nesse contato virtual, né? Se puder, o ao vivo é diferente, tem uma diferença muito grande. Eu sempre falo, né, do documentário do Tony Robbins, Eu Não Sou o Seu Guru. Eu acho esse documentário brilhante. Tony Robbins é o autor desse livro aqui que eu estou sorteando. Ele é um coach muito famoso, já ajudou milhões de pessoas no mundo inteiro, ele tem anos aí na prática e ele tem uma metodologia muito interessante de auxiliar pessoas que estão sofrendo muito. E no documentário dele ele cuida um pouco de pessoas que tentaram inclusive suicídio, né? E tem uns casos belíssimos assim, de superação e enfim, eu acho muito legal mesmo. E ele defende isso, comunicação profunda, sair da superficialidade, chega de superficialidade, vamos viver na verdade, vamos viver de dentro, vamos ser de verdade, né? Vamos acolher as pessoas, vamos conectar com as pessoas, né? Isso é o que a gente está precisando. Deixa eu responder as perguntas agora e depois eu repito os recadinhos do começo. Coaching trata depressão? Nunca tratou e nunca deve tratar. Esse Tony Robbins aqui, ele faz um encontro de alto impacto, só que ele não trata, ele só faz esse encontro para poder ajudar as pessoas a superarem algumas dificuldades, mas ele tem toda uma equipe especializada que quando ele vê que o caso é um pouco mais tenso, mais difícil, ele direciona para essa equipe, e na equipe tem psicólogo e tal, uma série de pessoas nesse sentido, mas o encontro que ele faz é só para poder despertar a pessoa para algumas coisas, né? Sair do papel de vítima e fazer outras coisas lá nesse sentido, tá? É só para esclarecer porque realmente ficou um pouco confuso. Teve uma pergunta no começo ali, deixa eu achar aqui, o Gulliver Augusto aqui, falando sobre diferença de psiquiatra e psicólogo. Cadê a pergunta? Deixa eu achar aqui, pessoal, peraí só um pouquinho. Eu sobrevivi a uma tentativa, porém ainda tenho pensamentos ruins. Pois é, Alexandre, tratamento, hein? Lembra disso? Tratamento, hein? Fugiu de mim, né?
Compartilhe por mim mesmo, sentamento. Uai, cadê a pergunta? Tinha uma pessoa que tinha perguntado uma coisa aqui. Não tô achando. Não sei se a pessoa tirou a pergunta dela. Espera aí um minutinho que eu vou achar. Aqui. Como ajudar adolescentes que apresentam esses sintomas? Pois é, Nívia, adolescente é uma coisa interessante hoje em dia, né? Nós primeiro precisamos observar qual que é o padrão que esse adolescente está manifestando. Se ele está triste, está depressivo e tal, nós precisamos insistir com os adolescentes. Mostrar para eles de que nós estamos ao lado deles, que nós queremos ajudar, que nós estamos ali para poder oferecer algum tipo de ajuda. O sintoma, se for tristeza, se for pensamentos negativos e tal, a gente precisa perguntar como é que você está, o que você está sentindo, o que você está pensando, né? Às vezes incentivar ele a ver algum vídeo, alguma coisa diferente ali, que estimule ele a falar alguma coisa, né? Manda vídeo motivacional, ou então algum vídeo compartilhando assim, a necessidade de você ter mais pessoas próximas, alguém para desabafar, alguém de confiança, né? Enfim, e oferecer um ambiente acolhedor. Geralmente as pessoas não contam as coisas para as outras porque elas não têm confiança. E essa confiança ela não acontece por quê? Porque geralmente o adolescente ele percebe muito incoerência. O ser humano em geral, mas na fase da adolescência, geralmente os adolescentes eles estão muito observadores nas incoerências dos adultos. E para um adolescente confiar no adulto, ele tem que saber que o adulto fala e ele faz exatamente o que ele fala. Aí ele vai conseguir confiar. E o adolescente testa, não é intencional e planejado não, tá? Mas ele testa mesmo, muitas vezes, a conduta do adulto. Então, puxa ele para perto de você. Se ele está percebendo alguma coisa ali, que não está confiando, vai demonstrando que você é uma pessoa que pode ser confiável, enfim, falando que você só quer ajudar, mostrando a sua intenção real, que é só ajudar. E insistir com ele, não ficar nervoso com adolescente, porque às vezes eles estão irritados, né? Um dos sintomas de depressão é irritabilidade, então fica tranquilo, né? Isso vai passar, às vezes ele está ali num momento mais difícil, então ter esse acolhimento, essa capacidade de acolher. Quando você oferece esse ambiente acolhedor, a pessoa ela geralmente ela se abre com você, mas o objetivo tem que ser ajudar a pessoa. Se não for isso, fica difícil, tá? Cadê? Terapia com psicólogos, realmente, coaching não é psicologia. Penso que coaching é muito momentâneo, deixa as pessoas eufóricas. É mesmo, realmente. Mas tem situações que ajuda muito, né? Pelo menos para a pessoa tomar consciência e direcionar para um tratamento. São enquadrados, tudo fosse paz de mágica, é verdade. Então, gerou polêmica, né? Mostrar o livro do Tony Robbins e falar dele. Mas eu sei que ele não faz essa prática que a maioria dos coaches aí faz, não. Enfim, então seria mais ou menos nesse sentido. Vamos lá. Domingo agora, pessoal, repetindo os recadinhos do começo. Vamos falar sobre as causas do suicídio. Compartilhe com a live com alguém. Convide as pessoas para poder estar domingo presente de novo. Tá? Causas do suicídio. Vai ser às 8h30 também. E participe do sorteio do livro. É um livro muito bom. No mínimo, se você não gosta do coach, pelo menos você vai adquirir ideias diferentes sobre suas próprias capacidades e potencialidades. Boa parte do coaching é tirado da psicologia positiva, de Martin Seligman, que inclusive é psicólogo, né? Então, tá tudo dentro ali. Não sou tão contra coaching assim não, mas enfim. Sei dos prejuízos, né? Sei dos prejuízos. Enfim. É isso. E eu quero agradecer o pessoal pela presença. Foi muito bacana ter compartilhado com vocês tudo isso. Espero ter contribuído com alguma coisa relacionada a um ponto de vista diferente, ou melhor, para vocês aprenderem algo sobre prevenção ao suicídio. E qualquer coisa, manda mensagem no direct que nós estaremos lá firmes e fortes para responder, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até mais.